Olá, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Psique e Vida. Eu sou Virgínia Leandra, psicanalista, observadora das emoções. Hoje, aqui entre o inconsciente e a minha xícara de café, eu quero convidar vocês a refletir sobre um tema delicado, mas essencial: abuso. Como os abusos, tanto o abuso físico, emocionais, os simbólicos, deixam marcas profundas na nossa saúde mental. Recentemente eu li um trecho num livro, O Corpo Guarda as Marcas, e uma frase ficou ecoando na minha mente. Era o relato, né, de uma moça que ela falou assim que não lembra se algum dia houve algum abuso na vida dela, porém ela sente no corpo. Então ela acha que sim. O corpo, ele registra aquilo que a mente tenta esquecer. Então essa frase é como um sussurro antigo que ressoa nas paredes da nossa história. E isso é verdade. Muitos de nós carregamos dores que nunca foram devidamente nomeadas. O abuso nem sempre ele se representa de forma clara. Às vezes ele vem disfarçado de muito amor, de muito cuidado, de muita proteção, uma proteção excessiva. Outras vezes aparece como conselho, sabe? Aquela coisa é para o seu bem, mas que na verdade é silenciando a verdadeira voz. E o que acontece? Aprendemos a sobreviver em silêncio, acreditando que isso é viver. É uma confusão de sentimentos. É vergonha, é negação, tristeza, é uma miscelânea. É como andar descalço em um chão cheio de estilhaços. Estilhaços invisíveis. Cada passo desperta uma memória não dita. Cada movimento toca uma ferida que ainda não cicatrizou. O abuso é como uma goteira esquecida no canto de uma casa. Você muda os móveis, você pinta as paredes, finge que não está vendo, mas a umidade vai se espalhando pelas estruturas internas. Poucos percebem que essas marcas moldam a maneira como nos relacionamos, como amamos, como nos defendemos e até mesmo como nos enxergamos. Firenze, um dos pioneiros na discussão sobre trauma, dizia que a violência psíquica mais cruel não é o ato em si, mas a falta de reconhecimento. Quando a dor é negada ou minimizada, a alma ela se acolhe. E o corpo? O corpo, ele continua de alguma forma contando essa história. Os sintomas aparecem e aparecem de várias formas. Insônia, ansiedade, depressão, fobias, dores crônicas, dificuldade nos relacionamentos, compulsões, principalmente a compulsão alimentar, porque precisa se blindar de alguma forma. Mudando o corpo, o outro não vai olhar com desejo. Poderia aqui falar vários outros sintomas. É um luto do que não pode ser dito. Essas dores invisíveis estão em todos os lugares. Na mulher que cresceu ouvindo que sentimento é frescura, no homem que aprendeu que chorar é coisa de fraco, na criança considerada um problema, quando na verdade essa criança ela só quer ser ouvida. Tem um filme, vemos isso retratado no filme Preciosa.
onde a protagonista enfrenta abusos físicos, emocionais e ela é silenciada pela própria estrutura familiar. Esse filme, esse filme tem algumas recordações. Foi um professor que pediu pra gente assistir, né, na época. E aí eu lembro que eu e um amigo meu, o Fred, a gente ficou há semanas assim comentando sobre esse filme, né? Porque foi o filme assim que impactou mesmo. Então, assim, é Preciosa, eu super indico assistirem Preciosa. O que salva Preciosa não é o heroísmo, é o olhar de alguém que pela primeira vez acredita nela, que diz sem palavras: eu vejo você. Tem um outro filme também, que é Em Nada Ortodoxa, a violência ela se manifesta de outra maneira. A violência ela é institucional, simbólica. A protagonista ela foge de uma tradição que moldava todos os aspectos da sua vida, negando-lhe a liberdade de ser quem realmente era. Quantos de nós, mesmo fora de contextos tão extremos, não fomos também ensinados a caber em moldes que nos sufocam? Quantas vezes internalizamos a culpa por desejar liberdade? Quantas vezes sentimos medo de deixar para trás aquilo que mesmo doendo era familiar? O abuso é múltiplo. Ele está nas relações pessoais, dentro de casa e também nas instituições, nas normas e nos olhares que nos atravessam sem permissão. E é preciso dizer algo muito importante que muitas vezes nos é negado. Você não precisa perdoar para ser livre. A sociedade frequentemente empurra sobre nossos ombros essa ideia de que perdoar é obrigação, de que só assim seremos pessoas boas. Mas a verdade é que perdão não pode ser uma exigência, nem de fora nem de dentro. O perdão, se ele vier, ele deve ser de uma escolha bem consciente, fruto da cura, e não um esparadrapo apressado sobre uma ferida que ainda está aberta. Não somos obrigados a conceder anistia a quem feriu nossa alma. Sem anistia e sem culpa. Porque muitas vezes guardar o não perdão é o que nos mantém em pé. É o que nos protege de voltar a sangrar. A dor que não perdoa de imediato não é um sinal de fraqueza. É um escudo. É a alma dizendo: eu me respeito e eu me protejo. Que fique claro, a raiva, o rancor, o ódio, quando reconhecidos e acolhidos, pode ser nosso escudo, não nossas correntes. Eles não precisam nos aprisionar, eles podem nos defender até que nossa fortaleza interna esteja reconstruída. Uma vez, na minha sessão de terapia, eu disse assim: Charles, eu tenho tanta raiva que eu tenho medo de ter um câncer. E aí ele respondeu assim, bem tranquilo, ele respondeu: não terá. Porque você fala, você coloca a raiva para fora, você fala aqui. Então, toda vez que escolhemos não escutar quem sofre, perpetuamos esse ciclo de dor. O silêncio não cura, mas a escuta, essa sim, é um ato revolucionário. É na escuta sincera, amorosa e paciente que as cicatrizes começam a perder a rigidez. É no reconhecimento da dor que surge o primeiro fio de liberdade. E aqui entra novamente o cuidado. Não se trata de superar rápido. O trauma não é algo que se apaga como se fecha um livro. Ele precisa
O trauma, ele precisa ser reescrito lentamente e com muito cuidado. Como diz Clarice Píncola, em Mulheres que Correm com os Lobos, a ferida é o lugar por onde a luz entra. Então, quando acolhemos a nossa história e encontramos alguém disposto a escutá-la sem julgamento, começamos pouco a pouco deixar a luz entrar pelas frestas. Vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter mergulhado comigo nesse episódio. Entre o inconsciente e uma xícara de café, seguimos costurando palavras, curando silêncios e dando voz às histórias que não precisam mais ser carregadas sozinhas. Se esse episódio tocou algo dentro de você, compartilhe com alguém que também pode precisar ouvir isso. Às vezes, um gesto simples pode ser o começo de uma grande transformação. Me encontre no Instagram, vamos continuar essa conversa por lá. Até o próximo episódio. Beijos!